Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos começar aí o nosso sexto estudo da série sobre os atributos de Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre onipresença e onipotência de Deus. Certo? Nós já conversamos aí sobre uma série de coisas até aqui. E hoje então vamos ver mais esses dois atributos de Deus. Vamos começar com uma oração? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado por nós ao longo dessa semana. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, nos ensinado. Agradecemos por tua graça em meio a todo esse caos que o mundo está, mesmo sendo atingidos de diversas formas e tendo conhecidos, amigos, pessoas próximas de nós que têm sido provadas nesse momento. Nós sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é soberano e o Senhor é eterno, Pai. Então nos ajude com esse estudo a ter mais um momento de reflexão sobre o que o Senhor é e o que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Então, irmãos, vamos iniciar conversando um pouquinho sobre onipresença de Deus. Para definir a onipresença de Deus, eu trouxe uma definição aqui da teologia sistemática do Grudem. Como eu já falei para os irmãos, eu estou usando ela como uma base para os nossos estudos. A definição que o Grudem coloca é a seguinte: Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais, está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Agora a gente vai, conforme o estudo for passando, a gente vai ter vai conversar um pouquinho sobre como essa definição vai dissecar essa definição na realidade, né? Vamos começar então vendo alguns textos base dessa nossa definição. Primeiro, irmãos, nós podemos afirmar o seguinte: Deus está em todo lugar. O que se quer dizer isso, certo? Nós temos algumas referências, né? Jeremias 23, do 23 ao 24, vamos ler aqui com os irmãos. Jeremias 23, dos versículos 23 ao 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então nós temos um texto que categoricamente afirma que o Senhor está em todo lugar. No céu, na terra, enfim, o céu e a terra, que é a ideia da totalidade, né, do espaço que a gente conhece. Então Deus de fato enche todos os lugares. O Salmo 139 nos diz de forma muito interessante que é impossível se esconder de Deus. Vamos ver aqui o Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a sua destra me susterá. Então é impossível se esconder de Deus, é impossível ir para algum lugar onde Deus não esteja presente, onde Deus não esteja presente para sustentar nesse caso, né? O salmista está dizendo que ainda que ele se esconda no mais profundo abismo, o Senhor está lá e a mão do Senhor vai sustentá-lo. Então Deus está presente. E Deus está com todo o seu ser em todo lugar. E aqui é uma definição interessante para a gente pensar. Porque a ideia é que Deus... Assim, quando a gente fala que Deus está em todo lugar, muitas vezes nós temos um pensamento um pouco errado sobre isso. Nós pensamos como se Deus fosse uma espécie de um ser muito grande, cada pedacinho dele está em um canto, sabe? É mais ou menos a ideia, de eu pensar em uma pessoa muito grande, enfim, um objeto muito grande que eu coloco em um espaço e esse objeto preenche todo o espaço. Mas em cada pedacinho do espaço eu tenho um pedaço desse objeto. Mas na realidade não é assim com o Senhor. Deus está sempre presente, Deus está presente em todo lugar e Deus inteiro, com toda a sua totalidade de ser, está presente em cada lugar. É isso que é diferente sobre Deus, porque Deus ele se relaciona com o espaço de uma forma diferente da forma como nós humanos nos relacionamos. E nós temos um texto clássico para falar sobre isso,
que é o texto de Atos 17. Atos 17, 28 diz assim: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Então Paulo, na Areópago, fazendo um discurso lá para os atenienses, ele diz que aquele Deus desconhecido que eles adoravam, na realidade era o Deus, que é o Criador dos céus e da terra, e nesse Deus é que nós nos movemos. Então nós somos sustentados pela presença desse Deus. Então Deus ele está presente em todo lugar, porque nós estamos nele, em última instância, né? Outro aspecto importante para a gente considerar é que Deus não tem dimensões espaciais. O que isso quer dizer? Que Deus não pode ser contido no espaço. Vamos para 1 Reis 8:27. 1 Reis 8:27 nos diz o seguinte: Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Então Salomão dizendo, né, que não existe um espaço construído por mãos humanas que possa conter o Senhor. Por que Deus não pode ser contido no espaço? Porque a existência de Deus, de forma geral, não depende do espaço. Deus, ele está presente em todo lugar e ele se relaciona com o espaço de maneira diferente porque ele não depende do espaço para sobreviver. Ele não depende do espaço para existir. Lembra quando a gente está falando sobre a eternidade de Deus? É mais ou menos a mesma ideia. Deus é eterno, significa que ele não precisa do tempo para existir. E Deus também, não, por ser criador do tempo, ele não precisa do tempo. Quando a gente fala sobre o fato de Deus estar em todos os lugares, quando a gente fala então sobre essa existência de Deus independente do espaço, na realidade a gente pode afirmar que Deus então ele está em todos os lugares porque ele é o próprio criador do espaço. E aí, irmãos, é importante a gente fazer uma diferenciação, porque Deus, apesar de estar na criação, ele está presente na criação todo o tempo, ele não é a criação, né? Então nós não podemos dizer que cada pedaço da criação é sei lá, um pedaço de Deus, ou o panteísmo, né? Que Deus é a natureza. Não é essa a ideia que nós estamos passando aqui. E um outro ponto sobre a onipresença de Deus é que a onipresença de Deus ela sempre traz consequências. Se a gente diz que Deus está presente, então a gente entende que Deus ele está agindo de maneiras diferentes, né? Quando Deus está presente, ele age. Quando Deus está presente, a presença dele traz consequências para o homem. Por exemplo, em Hebreus 1:3 nós podemos ver uma presença sustentadora do Senhor. Então a presença de Deus, ela sustenta muitas vezes. Nós podemos ver no Salmo 16 a presença abençoadora do Senhor. Então a presença de Deus, ela abençoa. Ao passo que em Amós, por exemplo, nós vemos Deus presente para punir o povo de Israel. Então a presença de Deus também traz punição. E é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente tem aquela definição clássica sobre o inferno, por exemplo, que o inferno na realidade é a ausência de Deus, como se Deus não estivesse presente. Só que isso daí seria um contrassenso, porque se Deus é onipresente, ele não está presente em algum lugar, então ele já não é onipresente. Mas é que quando a gente fala de presença de Deus nas Escrituras, normalmente a gente está falando de presença de Deus para abençoar. Então, mas a gente precisa lembrar, apesar disso, que a presença de Deus às vezes é punitiva. Às vezes a presença de Deus é para derramar sua ira. E aí nós temos então, no inferno, por exemplo, não temos a presença abençoadora do Senhor, mas temos Deus derramando sua ira sobre os pecadores. Então Deus está presente punindo, porque Deus sempre está presente. E isso é uma aplicação interessante para nós. Porque se nós sabemos que Deus sempre está presente, nós devemos saber que nós nos relacionamos com a presença do Senhor de maneiras diferentes. Porque Deus ele age de maneiras diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes. E essa presença do Senhor, muitas vezes, ela é punitiva. Quando pecamos, a presença do Senhor ela é corretiva, ela vem no sentido de nos punir. Quando Cristo estava na cruz, apesar de Deus ter virado as costas, né, Deus ter deixado de olhar para Cristo por causa do nosso pecado, ele ainda estava presente, punindo Cristo. Isso deve trazer
uma nova perspectiva para a forma como agimos, como nos relacionamos com Deus, com o próximo e mesmo no nosso próprio interior. Nós devemos saber que Deus sempre está presente, a presença dele traz consequências. Agora vamos falar um pouquinho sobre a onipotência do Senhor. Mais uma definição de Gruden. Essa definição é o seguinte: a onipotência é um atributo de Deus que lhe permite fazer tudo o que for da sua santa vontade. Irmãos, os irmãos lembram que quando eu falei sobre unidade e simplicidade do Senhor, quando eu falei sobre unidade, a ideia era que todo ser de Deus tinha todos os atributos. E a ideia de simplicidade é que todos os atributos eram interrelacionados entre eles. Então, os atributos do Senhor são interdependentes. E a onipotência, ela é, ao mesmo tempo que ela depende dos outros atributos, ela também é a força motriz dos outros atributos, né? Deus ele exerce amor, ele é todo amoroso e ele exerce amor através do seu poder. Ele é santo e justo e ele exerce justiça através do seu poder. Então, os atributos do Senhor são interdependentes. Vamos falar um pouquinho sobre o poder de Deus, algumas características. O poder de Deus é absoluto. Vamos para Gênesis 18, 14, o texto em que Abraão fala para Sara, o texto em que o Senhor diz para Abraão, né, quando o Senhor promete um filho, enfim, Abraão duvida, Sara duvida, e aí o Senhor fala no versículo 14 de Gênesis capítulo 18. Acaso para o Senhor alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então nós temos o Senhor afirmando que não existe nada que é difícil demais para o Senhor, porque o Senhor é todo poderoso. O poder do Senhor é original também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o poder do Senhor é o poder que origina todo outro tipo de poder e autoridade que existe no universo de alguma forma. E é por isso que nós falamos que o poder de Deus, inclusive, é um atributo comunicável do Senhor, porque os homens, em certa medida, têm poder também. Mas é claro que não é um poder original, é um poder derivado do poder do Senhor. E aí o que nós acabamos de falar, o poder de Deus é a atividade dos seus demais atributos, é a força motriz, porque os atributos do Senhor são interrelacionados, são interdependentes. Vamos falar sobre a manifestação do poder de Deus. Nós temos aí alguns eventos que são que deixam muito claro o quanto o Senhor é poderoso. Na criação e no sustento, por exemplo, de toda a criação, Deus cria e Deus sustenta a sua criação, e isso demonstra o seu poder. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11 diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por sua causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Na redenção nós vemos o poder de Deus. Em Lucas 1,35, por exemplo, nós vemos o poder de Deus no momento da concepção de Cristo, né? O Lucas 1,35 diz o seguinte: respondeu-lhe o anjo falando para Maria, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós vemos o poder de Deus na redenção. Nós vemos o poder de Deus agindo na concepção de Cristo. Nós vemos o poder de Deus agindo no ministério de Cristo. Nós vemos o poder de Deus agindo na morte e na ressurreição de Cristo. Então nós vemos todo o poder de Deus no processo de redenção do homem. Nós vemos o poder de Deus também na preservação dos salvos, né? Vamos ver 1 Pedro 1,5. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então nós somos guardados e preservados para a salvação pelo poder de Deus. Então em todo esse processo nós vemos a manifestação do poder de Deus. E por fim, irmãos, vamos responder aí de forma rápida algumas controvérsias que nós ouvimos muitas vezes sobre essa questão do poder de Deus. Quem nunca ouviu aquela objeção clássica, né? Deus poderia fazer uma pedra que seria tão grande a ponto de não poder levantar essa pedra, né? A resposta para isso é relativamente óbvia, na verdade, né? Porque se você considerar o atributo de Deus, onipotência, de uma forma isolada, como se Deus fosse apenas todo-poderoso e não tivesse outros atributos,
Então a gente teria um problema na realidade em responder isso. Mas a gente está falando de Deus, e está falando das perfeições do Senhor. A gente está falando de um Deus que é todo poderoso, mas também é todo santo, um Deus que também é todo amoroso e todo justo. E lá atrás, quando a gente falou de simplicidade do Senhor, a gente lembrou que os atributos do Senhor todos dependem uns dos outros. Então Deus não é apenas poderoso, ele é poderoso e santo. Então assim, Deus pode fazer algo que seja errado, quer dizer, ele tem o poder para fazer algo que seja errado? Ele não pode fazer algo que seja errado. Por quê? Porque o exercício da onipotência é moderado, é direcionado pelos demais atributos. Então Deus ele pode fazer tudo o que for de acordo com a sua vontade. Ele tem o poder de fazer tudo aquilo que é de acordo com o seu próprio caráter. Ele não pode fazer nada que negue o seu caráter santo, porque o poder dele é moderado pela sua santidade, pela sua justiça, pelo seu amor, pela sua bondade. Em Tito, capítulo 1, versículo 2, nós vemos Paulo falando de um Deus que não pode mentir. Ele fala que Deus literalmente não pode mentir. Então Deus não pode fazer alguma coisa. Apesar de ser todo poderoso, ele não pode mentir. Isso daí é uma contradição? É claro que não. Isso isso mostra o quanto o poder de Deus existe juntamente, em perfeita harmonia com todos os outros atributos. O poder de Deus, irmãos, é infinito. Mas ele é autolimitado, na realidade, pelos demais atributos dele. Então o poder de Deus é infinito, mas autolimitado pelos demais atributos. E aí, irmãos, são então dois atributos, né? A onipresença do Senhor e a onipotência do Senhor que nós estudamos hoje e que tem algumas aplicações muito práticas para o nosso dia a dia, né? Principalmente para a época em que vivemos. Nós estamos num momento de caos nesse mundo, nós estamos vivendo uma época bastante singular e nós somos desafiados a todo momento a viver de acordo com o que nós pensamos e sabemos sobre o Senhor, de acordo com a forma como nos relacionamos com o Senhor. E em momentos como esse, lembrar que o Senhor sempre está presente e que a presença do Senhor ela é abençoadora muitas vezes, ela é sustentadora, até mesmo de toda a criação, né? Sejam servos dele ou não, é a presença do Senhor que sustenta a criação. Nós lembramos que a presença do Senhor muitas vezes pune também, e o Senhor sempre está presente. Então, às vezes nós vemos algumas coisas que não concordamos de pessoas poderosas e às vezes parecemos até esmagados em muitos momentos. Nós devemos lembrar que a presença do Senhor, ela ao mesmo tempo em que nos sustenta, ela pune o mal também. A presença do Senhor, ao mesmo tempo que abençoa o bem, ela pune o que é errado, ela pune o pecado, ela pune tudo aquilo que não glorifica o Senhor. E o Senhor, acima de tudo, ele tem o poder e ele está guiando de forma soberana a história. Então o coronavírus é plano do Senhor e veio ao mundo pelo poder do Senhor. Os governantes estão no mundo e exercem autoridade pelo poder do Senhor. Os cientistas fazem o que fazem pelo poder do Senhor, pela presença do Senhor. Então, irmãos, não vamos esquecer, no meio do caos, Deus está presente. Deus sempre está presente. E a presença dele, para aqueles que são filhos dele, é uma presença que sustenta e que abençoa. E nós devemos ter isso em mente para enfrentar o nosso dia a dia nesse mundo caótico e cada vez mais hostil a verdades como esta. Deus abençoe os irmãos. Espero que tenha sido um momento proveitoso e vamos continuar orando pelo nosso país, pelo mundo, pelas pessoas que estão buscando a cura para esse problema em que estamos, também para as nossas vidas, para que o Senhor de fato cuide de nossos corações, para que nós glorifiquemos apenas a Ele, né? Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, agradecendo por esse momento de estudo e pedindo que o Senhor nos guie ao longo dessa semana, nos ajude a trazer sempre à memória o Teu poder, a Tua presença,
Nos ajude a sempre viver de acordo com essas verdades, seja no momento de fugir do pecado, seja no momento de descansar no Senhor, Pai. Nos ajude a lembrar que o Senhor é todo-poderoso e o Senhor está sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima aula. Não se esqueçam, essa aula está saindo com um pequeno atraso, mas a próxima aula sairá na terça-feira às 20 horas. Então, Deus abençoe a todos. Até mais e espero que em breve a gente esteja se reunindo frente a frente para louvar o nosso Senhor. Até mais, irmãos.